A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de apologética bíblica pelas Sagradas Escrituras. E essa apologética que nós vamos ver hoje está vindo aqui em cima, ó. Eu já trouxe em outras oportunidades, né, as apologéticas desse nosso irmão João Batista. De primeiro era verdinho, né? Sim, aquele João Batista lá mesmo, era verdinho. Agora acho que ele mudou de conta, né, o nosso irmão João Batista, aí agora é João Batista Ferreira, né? Mas é o mesmo, viu? O mesmo apologeta que coloca as mensagens de apologética, João Batista, nosso irmão João Batista. E hoje nós vamos pegar esse texto dele aqui, né? E nós vamos mostrar nesse vídeo abertamente a questão das imagens dos santos. Tá aqui, ó. E vamos logo descer a madeira. Vamos lá. Ele diz assim: bom dia, irmão Fábio. Esses protestantes têm a mentalidade corrompida por falar até das imagens dos santos. Porque as imagens dos santos são os reflexos dos servos de Deus que estão no céu. Os santos que chegaram à perfeição. Exatamente. Hebreus. Nós vamos pegar toda a apologética do irmão, porque essa não é grande, né? Um dia ele colocou uma grandona, eu tentei duas vezes fazer e não consegui, porque o vídeo passava de 1h30. Dá para fazer assim, numa live. Mas ainda não tenho fazer assim numa live com um mostrador de tela como esse. O mostrador de tela só mostra da Bíblia, né, que eu faço live. Mas seria bom fazer uma live com aquele texto lá que ele colocou muito grande. Ele está citando aqui os santos de Hebreus que já chegaram à perfeição, né? Vamos lá. Mas vamos pegar só para você, né? Colocar na sua cabeça, no seu coração, que os católicos conhecem a sua fé e defendem a sua fé. Olha aqui. Hebreus 12, 22 e 23. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, a cidade do Deus vivo. Que é a cidade do Deus vivo? A Jerusalém celestial. Quem é a Jerusalém celestial? A igreja. A igreja é a Jerusalém celestial. E ela é nossa mãe ainda mais. Olha aqui. Vamos pegar aqui Gálatas, depois nós voltamos aqui para terminar. Gálatas capítulo 5. Vejam só. Gálatas 5. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pácata, aqui está. Então está fazendo uma referência à igreja. A Jerusalém celestial tipo, vamos dizer assim, simbólico, porque é para falar da igreja. Por quê? Porque é onde a igreja está, aonde os santos estão, aonde a centralidade dessa igreja está, Cristo Jesus. Por isso que o livro do Apocalipse diz que eu vi descer a Jerusalém celestial. É essa daqui. Qual é a Jerusalém celestial? A Bíblia diz que Cristo virá entre milhares dos seus santos. Então, quando os seus santos vêm, é óbvio que a Jerusalém celestial vem, não é? Porque é uma referência à igreja celeste. Muito bem. Então, vejam só. Aí diz que essa Jerusalém celestial tem 12 portas, com 12 nomes, 12 fundamentos. Diferentemente da Jerusalém atual, que tem terrena, que tem 8. Né? É uma metáfora para se falar da eternidade, da igreja celestial, descrita no livro do Apocalipse, como nós vemos, os 24 anciãos, né? As multidões de frente do altar, do trono do Cordeiro, certo? De noite no templo. Então é algo para falar, né, da onde mora, onde está a igreja celestial. Ela é nossa mãe, a igreja é mãe. Não é verdade? Voltemos a Hebreus para continuarmos com a apologética aqui do nosso irmão João Batista. Muito bem. Da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das milhares de anjos, 23, e da assembleia.
Veja. Quem é que está nessa igreja? Quem é que está nessa Jerusalém celestial? A igreja. Veja. E da assembleia festiva dos primeiros inscritos. Os judeus que entraram no céu, que Cristo desce e prega para eles, que foram salvos. Né? Primeiros inscritos quem? Os judeus que se converteram. Vamos lá. E de Deus, juiz universal das almas, dos justos, ou seja, dos santos, que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, do sangue da aspersão. Veja só. Jesus é o mediador da nova e eterna aliança. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. Então, no 27, nós vemos Jesus pegar o cálice com o vinho consagrado e dizer: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Sangue que diz aqui no texto, fala mais alto do que o sangue de Abel. É mais eloquente, aliás. Veja só. Diz assim: e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Sangue que fala. Veja, que fala. Então veja que o sangue de Abel, no capítulo 4, versículo, acho que o irmão vai colocar aqui também no texto, 4:10 de Gênesis, Deus disse para Caim: acaso o sangue do teu irmão não clama na terra por justiça? Esse sangue não fala, sabemos que sangue não fala. Mas como a mentalidade do sangue veterotestamentária era que a vida estava no sangue, mas esse é uma prefiguração para falar da alma intercessora. O quê? Sim. Acho que o irmão vai colocar aqui no texto do irmão, mas veja. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. 9 e 10. E eu vi no altar do céu as almas dos justos que tinham sido mortos por causa de Cristo. Os mártires. E o que eles faziam, verso 10? Estavam no altar fazendo o quê? E clamavam em alta voz, dizendo: até quando que és o santo e o justo, ficarás sem fazer justiça. O que era que o sangue de Abel estava fazendo? Clamando na terra por quê? Por justiça. Veja quem é que clama por justiça. As almas dos santos, que chegaram à perfeição no altar do céu. Contra aqueles da terra. Veja, consciência eles têm da terra. Veja que está falando o termo terra. Perfeito, meus irmãos. Olha, a apologética católica é maravilhosa demais. Então, vamos continuar aqui com a apologética do nosso irmão. Vamos lá. A gente já citou Hebreus. Pois foi através da imagem da sombra de Pedro que as pessoas eram curadas. Atos 5:15. Vamos para Atos. Atos, capítulo 5, versículo 15. Muito bem. 5:15 diz assim: de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-os em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas, veja, cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo aos enfermos e aos atormentados por espíritos imundos. E todos eles eram curados. A sombra de Pedro. E tem muita gente que diz aí, as heresias mesmo dizem: olha só, a sombra de Pedro curou, está escrito. Os panos de Paulo curou, está escrito. Mas Maria curou a quem? Não está escrito. Veja, meus irmãos. A desonra do maligno, né? O que o maligno será capaz de fazer com as pessoas quando se refere à Virgem Maria. Nós estamos vivendo nos sinais dos tempos, onde cada vez mais as pessoas vão deixar de acreditar na Virgem Maria por causa das seitas que crescem. Então, muitos católicos aprotestantados, por causa das seitas, eles também colocarão suas raízes perniciosas dentro de outros corações, né, ingenuínos, fracos. Olha,
A sombra de Pedro curou, mas nós não encontramos na Bíblia que Maria curou. Nós não encontramos isso, nós não encontramos aquilo. Aí vai colocando o quê? Cada vez mais essas pessoas vão se distanciando da Virgem Maria. Daquilo que realmente a doutrina, né? E a teologia de Mariologia ensina para nós. Vai se afastando. Daqui a pouco já não está crendo mais nos dogmas. Já estão colocando em evidência, em dúvidas. Como o nosso irmão está colocando aqui perfeitamente sobre os santos. Os santos é a imagem de Cristo. Onde os santos estão, está Cristo. Quem vê Cristo vê os santos. Quem vê os santos vê Cristo. Mesma coisa com referência à Imaculada. Né? Vejam só. Continua nosso irmão. Que estão vivos. Por que os santos intercedem? Porque estão vivos. No capítulo 3 da sabedoria, não sei se o irmão vai colocar aqui agora, mas vamos ver. Se o irmão vai colocar. Não, ele vai colocar o sangue. Vamos ver aqui. Que estão vivos e não mortos, assim como Abraão, Isaac e Jacó. Né? Antes de pegar aqui a apologética do irmão, eu até me esqueci aqui do que eu ia citar. Sabedoria 3. Sabedoria 3, de 1 a 5, diz que os santos estão vivos na mão de Deus na glória. Para os insensatos estão mortos. Mas para Deus e para os que conhecem a verdade estão mais vivos do que nunca. Mateus 22, 32. Vamos lá. Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Êxodo 3:6. Espera aí. Mas os protex não disseram que Deus não é Deus de mortos? Não diz isso o tempo todo, quando a gente cita, por exemplo, eles são acostumados a chegar, quando eu falo dos santos, né? Nos meus vídeos, e colocar lá um comentário, como o senhor colocou, cerca de uns 10 comentários, falando as piores, com todo respeito ao senhor que é de idade, burrices que possam existir. Como uma pessoa pode seguir o Deus dos mortos? Veja que heresia, Deus dos mortos. A má interpretação, e são frutos de Martim Lutero. Veja a má interpretação das Escrituras. Se Deus não fosse como eles ensinam, Deus dos mortos, por que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui, como perfeitamente o irmão colocou, o que Deus disse? Eu sou o Deus, e está em maiúscula o Deus Pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus, aí diz aqui, ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então os santos estão vivos. Pácata. Aqui está. Os santos estão vivos, ressurretos na glória, como apresenta todo o livro do Apocalipse. Os santos estão de braços cruzados nos céus? Não. Apocalipse capítulo 7. Vamos pegar aqui, só para dar uma ênfase aqui um pouco. Eu acho que até o irmão vai colocar embaixo, mas para nós não perdermos o time, capítulo 7 de Apocalipse, dá uma olhada. O que é que os santos estão dormindo no seio da terra, eu acho. Veja só. O que é que os santos estão fazendo? No céu. Olha só. Diz assim, ó. Depois disso, vi uma grande multidão, isso aqui são os leigos, né, no céu. No céu, que ninguém podia contar, nação, povo, tribo e línguas. Conservava-se de pé diante do trono e diante do cordeiro, que estava de vestes, ele estava de vestes brancas e palmas na mão. E bramava em alta voz. Eles estavam o quê? No céu, entupido, debaixo da terra, comendo os insetos, comendo os tapos. O que ele estava? No céu. Fazendo o quê? Clamando, rezando, orando, louvando. A quem? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Então não me venha com essa. Não, sabe o que é, irmão? Aqui sair, essa revelação aí que você está lendo não é o presente de agora. Eu sei que os hereges inventam qualquer coisa,
conversinha da carochinha desconfiada para deturpar as escrituras. Eles são experts, artistas, artífices nisso. Não, irmão, é que isso aí, você está lendo algo do futuro. Quando todo mundo já não tiver mais humano na terra, tiver na Jerusalém Celeste. Olha, conversinha fiada essa. Isso aqui não. Isso aqui foi mostrado o presente. O presente de João, no tempo de João, no ano 100. Foi mostrado os santos no céu, a multidão. Né? E mais, nós vimos o povo, né? O que é que esse povo diz no céu? Olha só. A salvação é obra do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se com a face por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria e ação de graça. Ação de graça é Eucaristia, viu? O nome Eucaristia, do grego, em grego, ação de graças é Eucaristia. Traduzido para português, a nossa língua, significa ação de graças. Então, quando você encontra ação de graças na Bíblia, que está seguido de oração, louvor e algumas coisas de glorificação a Deus, ali está falando da Eucaristia. Como em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 19. Né? Oração e ação de graças, Eucaristia. Muito bem, vamos lá. Então veja, Eucaristia, honra, poder, força do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Você viu o povo dentro do trono. É para lá para onde vai os que morreram em Cristo. Em comunhão com o Senhor. Agora veja, meus irmãos, os outros, os servos. Presta atenção. Meu Senhor, tu sabes. E ele respondeu, e ele me disse, esses são os sobreviventes que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes, alvejaram o sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, o serve dia e noite, no seu templo, e aquele que está sentado no trono, os abrigará na sua tenda. Já não terão nem fome, nem sede, nem o sol, o calor algum, os abrasará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, os levará à fonte das águas, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Veja aqui, aonde estão os santos. Estão os leigos e estão os consagrados, os que servem. Olha só. No capítulo 5, nós vemos a missa. Né? No versículo 6, eu vim no meio do trono. No meio do quê? Do trono. E dos 4 animais no meio dos anciãos. Espera aí. Os 4 animais são os 4 evangelistas, disse os santos padres. Muito bem. No trono, no meio do trono, está aquele que está sentado no trono. E os anciãos, 24, 12 que representam as 12 tribos veterotestamentárias e os 12 apóstolos do Cordeiro. Que representam os fundamentos dos apóstolos do Cordeiro. Vejam só. Agora veja o que é que está no trono. Veja a missa, meus irmãos. Veja só. Veja a missa, o sacrifício. Olha só. Um cordeiro de pé, como que imolado. Olha aí. Aqui está a missa. O santo sacrifício. Peraí, mas o sacrifício já aconteceu. Peraí, João, meu amigo. Juan. Tu estás equivocado. Não. João viu, meus irmãos, a missa no céu. Olha aí. Essa missa, o santo sacrifício. Peraí, mas o protestante diz que só houve um sacrifício da cruz do Calvário e que a Igreja Católica continua celebrando vários sacrifícios que não é aquele da cruz do Calvário. Esquece na promessa que Jesus fez, fazer isto. Isto será entregue por vós, meu corpo, meu sangue. Então isso é sacrifício, porque se tem carne e se tem sangue, é sacrifício. É sinal de quê? De sacrifício. Tem carne e tem sangue. Que será derramado em remissão de vossos pecados. Isso é sacrifício. Peraí. Mas por que Jesus mandou a igreja atualizar, em sua memória, fazer este sacrifício, relembrar este sacrifício único, e João vê ele no céu? Olha aí. Por quê? Estava no trono o quê?
Isso é a missa. Porque quando o padre diz, santificar essas ofertas pelo vosso Espírito, para que elas se mudem no corpo e no sangue de Cristo, o que é que acontece? Se muda imediatamente, que é o poder do Espírito Santo que faz isso. O sacramento da ordem de sucessão apostólica do celebrante, elas se transformam. Então ali está o quê? O sacrifício. No altar. Quem é que está no altar? Em pé, um cordeiro como que imolado. Aí está. Imolação vem de quê? Vem de sacrifício. O cordeiro sacrificado no altar. E o que é isso, irmão Fábio? A Santa Missa. E os santos estão lá, servindo. Por que fala os 4 evangelistas diante desse altar? Porque os evangelhos, meus irmãos, eu já trouxe nesse canal, os estudos bíblicos que eu trago nesse canal, mostrando aqui do lado a Bíblia, eu mostro para vocês que as parábolas, os evangelhos, só falam de uma centralidade, a missa. Fala dos sacramentos na sua interpretação legítima. Entende? Por isso que está lá os 4 animais, ou seja, está lá quem? Os 4 evangelistas que falaram desse sacrifício, que falaram dessa missa. Entende? Isso é perfeito demais. Vamos continuar com a apologética do irmão, senão a tarde vai chegar. Eu vou chegar outro dia e eu estou falando aqui. Bom, o irmão já citou ali, pois a própria Bíblia proíbe fazer as imagens de deuses e não dos santos, como relatado em Êxodo 20, versículo 3. Né? Pois vemos claramente na Bíblia o próprio Deus mandando fazer as imagens. Êxodo 28, 25, 18. Deus disse para Moisés, farás 2 imagens de 2 querubins e colocarás uma no lado da tampa e outra do outro lado. Muito bem. Números 21, 8, Deus manda fazer a serpente de bronze. Veja só. Pois os santos devem ser venerados, honrados, como diz Romanos. Vamos subir para aqui, né? Como diz Romanos 2,10. Vamos pegar aqui. Romanos, capítulo 2, verso 10. Deixa eu desamassar a folha da Bíblia, né? Que às vezes eu estou fazendo lá fora e está ventando e o vento amassa a folha da Bíblia, né? Olha só. Dois, 2:10. Romanos 2:10. Mas glória, honra e paz. Peraí. Eita, irmão, eu procurei tanto esse versículo. Eu procurei tanto esse versículo, meu irmão, que eu cansei. E agora ele está aqui nos meus olhos, olha só. Romanos 2:10. Fecha só, meus irmãos, como a palavra de Deus ela é perfeita. Olha o que São Paulo está dizendo à igreja de Roma. A carta aos Romanos é carta à igreja de Roma. Então veja, quando São Paulo diz em Romanos 1:7, ele diz, vós que estáis em Roma, queridos de Deus e santos em Jesus Cristo. Paulo está dizendo que os santos são da igreja romana, da igreja que está em Roma, da qual essa fé é proclamada no versículo anterior, aliás, no versículo que se segue o 7, vossa fé será proclamada universalmente. E agora São Paulo vai dizer, olha o caráter, o naipe desse versículo, sem mais enrolação, vamos a ele. Mas glória, honra e paz a todos os que fazem o bem. Pácata! O que foi que os santos fizeram? O bem. Então veja que a Bíblia está dizendo honra e glória a quem? Aos santos. Meu irmãozinho João Batista, me permita um dedinho de versículo. Me permita um dedinho de versículo. Assim, vamos dizer assim, uma linhazinha. Veja, aqui eu quero pegar aqui esse versículo que está dizendo, né? Honra e glória aos santos, que foi eles que fizeram o bem. Honra e glória aos santos.
Eu quero pegar aqui uma via que os protestantes dizem que Deus não divide sua glória com ninguém. Então São Paulo aqui já está refutando essa doutrina herética, arrancando pela raiz. Quando nós pegamos o livro do Eclesiástico, o livro do Eclesiástico 44, aliás, vamos pegar só um, não vou pegar nem o 44, vou pegar o 45, versículo 1 e 2, porque está citando a pessoa. Veja, ó, Moisés foi amado por Deus e pelos homens, e sua memória é abençoada, a memória dos santos. Verso 2, o Senhor deu-lhe uma glória semelhante ao dos santos. Espera aí, tem que ser com as duas mãos. Essa tem que ser com as duas mãos. Deixa eu preparar aqui. Pacata! Aqui está. O protestante diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Quando a gente coloca, está falando da Virgem Maria, está falando nos santos, chega os hereges dizendo nos comentários, Deus não divide sua glória com ninguém. Mas isso é uma falta de conhecimento tão grande, isso é uma burrice tão exagerada, que chega a Bíblia Sagrada, do Gênesis Apocalipse, a refutar isso. Né? Tonterias. Não diga tonterias, diria o padre História. Veja só. A Bíblia está dizendo que Deus dividiu sua glória com Moisés. A glória que Deus deu a Moisés foi semelhante à dos santos. 45, versículo 2. Mas um herege que está vendo esse vídeo nesse momento pode dizer, isso é o livro apócrifo. Meus irmãos, aí nós vamos pegar a carta aos Hebreus, capítulo 11, e nós vamos pegar o livro de Esté, na sua oração que ela faz a Deus, o livro de Esté, na versão grega, aonde Esté vai glorificando os santos do passado. Aliás, não é Esté que está glorificando, mas ela diz como Deus glorificou os santos do passado. Senhor, lembras como tu recompensastes, como tu fizestes, como tu elegestes, como tu escolhestes, como tu abençoastes, como tu fizestes com Moisés. Igualmente está dizendo aqui o livro do Eclesiástico. Como tu exaltasse Moisés. A oração de Esté, ela vem usando os santos até chegar a ela. Ela usa os santos, começa de Abraão e ela vem, glorificaste como tu, não é? Como tu escolheste Abraão, abençoaste com uma glória esplendorosa, que ele se tornou pai de todos nós. Fecha aí. Então, meus irmãos, como que Deus não divide sua glória com ninguém? Se Deus não divide sua glória com os santos, não existe santo. Aí vem aquela tese protestante, não existe santo, existe ídolo. Porque santo é qualquer um, é cachorro, gato, galinha, vaca, qualquer um é santo. Não. O Senhor deu-lhe uma glória a quem? A Moisés, semelhante à dos santos. Então, se está dizendo semelhante à dos santos, então os santos foram o quê? Eles foram glorificados por Deus. Sabedoria 2:22, parte B diz, não acreditam na glorificação das almas puras. Está dizendo de quem? Dos hereges. Que não acreditam na glorificação das almas puras. Foi glorificado por Deus quando a igreja disse é santo, canonizou. O que a igreja liga na terra, está ligado no céu. Mateus 16:19. Então nós estamos vendo aqui que Paulo está falando que existe sim a glória dos santos. Existe sim a glória dos santos. Isso é perfeito. Eu vou até marcar aqui, sabe, na minha Bíblia, porque para eu não perder esse versículo aqui. Outra vez. Mas glória, honra e paz a todos os que fazem o bem. Aí está. Porque diante de Deus não tem distinção de pessoas. Então tá aqui meu irmão João Batista, vamos só finalizar aqui, né? Porque ele coloca assim... ele coloca ainda mais outra aqui, Hebreus 13:7. Sim, Hebreus 13:7 diz assim, né? Lembrai-vos dos que vos pregaram a palavra de Deus,
Sabei como souberam encerrar a carreira e imitar-lhes a fé. Nós somos chamados a ser imitadores dos santos. São Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Se eu não estou aqui enganado, acho que é 1 Coríntios 12. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir. 1 Coríntios 12. Sede meus imitadores como eu sou do Cristo. Acho que é 12. Se não for, perdão. Né? Tô em segundo, né? Vamos ver. Não é não. Mas é em Coríntios. Que fala em cima, né? Sede meus imitadores. Aqui, 11. Capítulo 11, 1 Coríntios 11, 1. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou do Cristo. Pácata, peraí. Mas nós temos que seguir apenas as pegadas de Cristo. Glória só a Jesus. Paulo está dizendo aqui, glória aos santos e honra e paz aos santos. Então a Bíblia está dizendo, Deus dividiu sua glória com Moisés, deu sua glória a Moisés. Meus irmãos, o próprio Evangelho também diz isso, olha só. Olha o que Lucas, falando da Eucaristia, no capítulo 22, vai dizer. Será que não consegue entender o que a Bíblia está falando isso? Que o que Jesus faz com a igreja, olha só, presta atenção. Está falando da Eucaristia, esse capítulo, a partir do versículo 19, todo ele, até o versículo 29, está falando da Eucaristia. No versículo 30 e 31 e 32, vai falar na infalibilidade do Papa. Né? Mas veja, antes, olha o que Jesus diz, no 28 do 22 de Lucas. Eu vos tendes e vós tendes permanecido comigo nas minhas provações, o que faltou as tribulações de Cristo completo na minha carne. Aqui está um versículo que fala também sobre os estigmas, né? Vejam só, no Evangelho. Versículo 29. Eu, pois, ponga para a orelha. Eu, pois, disponho do reino ao vosso favor. Outra vez. Eu quem? Jesus. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor. Aí está. Assim como o Pai o dispôs a meu favor. A tal ponto de eles mesmos julgarem. Olha o 30. Para que comais e babais na minha mesa no meu reino. Isso no céu. Nós vimos lá o cordeiro imolado no céu, no altar. Muito bem. Veja só, ele continua. Olha o que vem agora. Para que senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja, Paulo diz, 1 Coríntios 6, 2, se eu não estou aqui enganado. Não sabeis que nós, os santos, havemos de julgar o mundo? Olha aí. E ainda, você está vendo, que Jesus pegou o reino, que o Pai colocou à disposição do Filho, e pegou esse reino e entregou nas mãos da igreja. Esse reino agora está em vossas mãos. Por isso ele disse, tudo o que tu ligar a essa igreja na terra, está ligado no céu. Tudo que tu desligar dela na terra, está ligado no céu. Olha, coitado desses bispos da Alemanha, como eu tenho dó desses coitados, uns coitados que tem falta de... uns coitados, meu Deus, que eles... É por falta de conhecimento. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Se você pega Oséias 4, 6, quando Deus fala, meu povo se perde por falta de conhecimento, você vai ver, sacerdote, pedirei conta a ti. Tá falando de quem? Dos religiosos. E agora esses coitados da Alemanha, eu tenho pena desses coitados aí, que estão apostatando, né? A apostasia, esse sínodo do inimigo, né? Na Alemanha, que os padres agora vão poder casar, bispo vai casar, abençoar os homossexuais, a união homossexual, ordenar a mulher padre e tudo mais, né? Porque, veja, está se desligando da igreja. O que foi que Jesus disse a Pedro? E sendo para Pedro, é para os seus sucessores. Hoje, Francisco, tudo o que tu desligar, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Até agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, até agora eles não estão excluídos do reino de Deus, não. Mas no momento que o Papa disser, excomunhão para a igreja da Alemanha, sabe o que é que vai acontecer? Tudo que tu desligar na terra,
será desligado no céu. Eles estarão para sempre desligados do céu. Porque o que o pastor visível de Cristo ligar na terra, o poder das chaves, está ligado no céu. Mas se ele desligar, e aí vem por meio de excomunhão, está desligado do céu e ponto, não tem o que contestar, não tem mais o que fazer. Que está desligado do céu, meu, não tem conversa. Assim fez Martim Lutero, assim fez o anglicanismo, assim fez o ortodoxismo, assim fez tantas outras heresias. E agora a Alemanha está a prestes o tiro a sair pela culatra. Entende? Vamos terminar aqui o texto do irmão. Pois até mesmo os cristãos, no cristianismo primitivo, faziam várias imagens. Nas catacumbas, do céu, os anjos, na terra, a Virgem Maria, no mar, símbolo do peixe. Ó, o irmão disse tudo aqui. Você vê que o peixe em grego, eu já estudei o peixe em grego, né? Então, em grego, o peixe em grego é o equivalente, deixa eu ver se ele coloca aqui, que significa em grego, Jesus, Filho de Deus Salvador. Perfeito, irmão João Batista. Perfeito. Peixe em grego, cada palavra, né? Veja só. Peixe do grego, que significa uma palavra em grego, né? Que vai dar nessa aí traduzida em português. Jesus, Filho de Deus Salvador. O P, o E, o I, o X e o E. Em grego. Então o peixe em grego significa isso aí que o irmão colocou. Jesus, Filho de Deus Salvador. Quando os apóstolos saíram da água, quando João disse assim, sempre João, né? É o mestre. Pedro disse, é o quê? É o mestre. Não brinca, é o mestre. Pedro pegou assim, estava no barco, buf, pulou na água. Se é o mestre, eu vou até ele agora. Da outra vez ele andou sobre as águas. Agora Jesus ressuscitado, ou ainda no primeiro encontro, em Lucas 5, vivenciado esses dias na liturgia da igreja, no domingo, Pedro vai ao mar, vai lançar as redes. No verso 5 diz, não peguemos nem cabeça de prego, mas por causa da tua palavra eu vou, Senhor. E veio sempre Pedro, né? Aí Pedro vai. Quando Pedro chega lá, o que é que tem? Peixes assando em cima das brasas. Olha aí. Então o peixe está na multiplicação, na primeira multiplicação, está na segunda multiplicação dos pães. Então o peixe, no grego, ele tem um significado muito grande. Por isso que a gente, quando chega no sacrário, em vários sacrários, né? Em várias paróquias, capelas, sempre a gente vê na porta do sacrário a foto de um peixe. Porque esse peixe em grego significa Jesus, Filho de Deus Salvador. Irmão João Batista, obrigado, viu? Mais uma apologética aqui do nosso irmão João Batista, que sempre coloca aí, sempre está comentando nos nossos vídeos. Deus abençoe ele, a sua fé e a cada um de nós e a você que é inscrito nesse canal hoje e sempre. Deus abençoe você e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.